Olá, queridos líderes de GC. Dessa vez o pastor me pediu para fazer um breve vídeo aí, trazendo um pouco a explicação sobre o próximo estudo do GC, da lição 4. Primeiramente, eu queria perguntar para vocês, o que vocês estão achando desses estudos sobre a carta de 1 Tessalonicenses? Estão gostando? Não é incrível quanta coisa que dá para aprender? Então comenta ali no nosso grupo da liderança dos GCs sobre o que você está achando sobre esses estudos aí. E hoje nós queremos ver o estudo 4, que é a lição sobre uma exortação para mais santidade e mais amor fraternal. Eu ainda diria mais que a santidade, ela é um testemunho de vida cristã. Então, como a gente viu, Paulo ele está fazendo um acompanhamento da igreja dele, da igreja de Tessalonicenses. Então, sempre é legal vocês fazerem uma breve revisão sobre os outros estudos, verem qual que é uma igreja verdadeira, o que a gente deve olhar, como a questão da liderança deve ser encarada. Então, e os desafios e alegrias de um discipulado, de uma vida cristã. E então sigam um pouco, fazendo uma breve revisão para chegar sempre no capítulo do dia. E outra dica que eu quero dar: incentivem o GC a lerem o capítulo da lição em casa já. Então, antes de virem para o estudo, já terem lido o capítulo, né? Então, hoje o capítulo é bem curtinho porque ele foi dividido. Então, nós vamos estudar na lição 4 a primeira parte do capítulo 4, né? Então, vamos ver sobre uma santidade, uma vida que agrada a Deus. Então, Paulo viu que a igreja está indo bem, a igreja está no meio das tribulações, ela está evoluindo, mas Paulo agora quer lembrar que a vida cristã não pode estagnar. Então, se a gente viu que no capítulo passado Paulo se importa com eles como se fosse uma mãe praticamente, agora ele está demonstrando um amor de pai. Ele está falando com um pai que se preocupa com seus filhos, então um pai espiritual. Então, primeiro, a gente vai ver aqui que santificar-se cada vez mais inclui a santificação do nosso corpo. Precisamos entender que naquela época em que Paulo vivia, existia muita prostituição e de forma até incentivada por meio da religião da época. Então existia relações homoafetivas também, e também a forma como eles encaravam a sexualidade era bem pervertida. Então a vontade de Deus é a santificação em nossos corpos também. Então, Paulo incentiva que cada um devia saber cuidar do próprio corpo de maneira santa e honrosa, e também precisa aprender, os cristãos precisam aprender a lidar com os desejos lascivos. Então, hoje, a gente nesse capítulo, entra um pouco na questão da sexualidade. É um tema bem importante para a gente conversar. Então, de repente, no GC dá para entrar um pouco mais nesse tema que, de certa forma, a gente não fala muito na igreja. Então, sobre a santidade no casamento também. Então, tem como no teu casamento você não ser santo e ao você não encarar a sexualidade de uma forma correta, né? Então, é legal conversar sobre como resistir aos desejos lascivos nesse tópico. Mas também nós podemos ver que os cristãos não devem ofender e nem defraudar o irmão. Então, a santidade, ela vai além dentro do casamento e da sexualidade. Ele fala da relação com o nosso próximo. Então, nós podemos conversar sobre o que seria defraudar o irmão ou a irmã. Então, isso pode incluir até nossa forma de vestir, de nós talvez tentarmos o outro, mas também tantas outras coisas. E também por que nós devemos nos abster da imoralidade, algo que fica bem claro sobre a questão da santificação. Então, Paulo aqui ele entra bem forte na questão da sexualidade, da questão da imoralidade. Então, vai dar uma boa conversa para cada um no GC. E, para finalizar, nós vemos aqui que quando crescemos no amor fraternal, agradamos a Deus. Então, a santidade agrada a Deus, mas o amor entre irmãos, o amor dentro da igreja, isso também agrada a Deus. Então, aqui nós podemos refletir como que está o nosso amor dentro do GC, como está o nosso amor dentro da igreja.
E finalizando, vamos ver bem no final do último capítulo, desde o versículo que diz assim: aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Então, uma vida de santidade será um testemunho, mas também Paulo incentiva aqui, de certa forma, parece que tinha irmãos que estavam meio preguiçosos na hora de trabalhar, se aproveitavam dos outros. Então, isso também era um péssimo testemunho. Então, a forma como nós lidamos com o nosso trabalho e de não se encostarmos nos outros, de buscar trabalhar arduamente para o seu sustento, isso também é uma forma de testemunho em que as pessoas poderão respeitar um cristão. Então, finalizando, que vamos incentivar essa conversa sobre amor fraternal, essa conversa sobre sexualidade também, santificação no casamento, e que tudo isso pode ser um testemunho. E como que nós, como igreja, podemos ser um exemplo, como nós podemos educar nessas áreas. E eu acho que isso é um grande desafio, nós até conversarmos. Nós temos dificuldades em conversar sobre algumas coisas, e então talvez nós não conseguimos ensinar. Então, pensar como que nós, como igreja, podemos educar e ter um papel educativo nessas áreas. Legal? Então, quero convidar vocês a refletirem, conversarem bastante sobre esse estudo que é tão precioso. Tá bom? Top aí e bom estudo para vocês. E vamos conversar lá no nosso grupo de líderes de GC sobre o que vocês estão achando desses estudos. Tá bom? Deus abençoe vocês.